Olá, meus caros estudantes da criminologia, das ciências criminais, do direito penal, processo penal, aqueles que se interessam de alguma forma pelas ciências que estão permeando o estudo do direito, do sistema punitivo, como a sociologia, a psicologia, a antropologia e a medicina legal. Eu sou o professor Rodrigo Murad, sou colega aí do nosso querido professor e promotor de justiça, Dr. Lélio Braga Calhau, a quem tive o privilégio de ter encontrado certa vez no seminário do IBCCRIM, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, nos idos de 2007, ocasião em que eu era um estudante recém-saído dos bancos da faculdade, estava aí nos preparativos do término do meu mestrado e estava também me preparando para tomar posse no cargo que eu ocupo. Eu sou defensor público aqui do estado de Minas Gerais e tive o privilégio de encontrar o professor Lélio no hotel em que estava acontecendo o evento e lá adquiri a obra Resumo de Criminologia. À época, ele publicou pela Ímpetus. Esse livro eu tive o prazer de ter uma dedicatória do Lélio, está aqui. Vocês veem que foi no dia 1º de setembro de 2007. Esse livro foi o primeiro contato que eu tive com a criminologia, como a criminologia como ciência. A partir daí, eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre o assunto, me inteirar mais, e principalmente porque foi nesse mesmo evento que eu encontrei com o professor Zaffaroni. E dali nós tivemos uma conversa sobre os rumos do direito penal. Eu posso dizer que dali em diante eu acabei me tornando amigo do professor Zaffaroni, e a quem há um ano e meio ou 2 atrás me foi confiada a missão de traduzir uma obra que ele publicou na Argentina e intitulada Doutrina Penal Nazi, a dogmática penal alemã, nos anos de 1933 a 1945. Esse livro foi traduzido por mim. Eu fui honrado com esse presente, um trabalho que eu posso dizer que talvez tenha sido o mais valioso trabalho da minha vida, porque o professor Zaffaroni simplesmente me incumbiu dessa tradução e eu me senti honrado porque hoje eu faço doutorado, sou doutorando em Direito Penal na Universidade de Buenos Aires, na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. Sou orientado pelo professor Inácio Francisco Tedesco, a quem eu tenho aí um carinho imenso pelo o fino trato que ele tem e a disposição que ele teve em seguir com a minha pesquisa. A minha pesquisa envolve nazismo, fascismo e sistema penal na América Latina. Eu traduzi a obra do professor Zaffaroni, essa obra Doutrina Penal Nazista, a dogmática penal alemã, nos idos de 1933 a 1945, a editora Tirán Logan, do Brasil. Além de realizar a tradução, eu teci alguns pequenos comentários à edição brasileira e, a partir daí, eu venho me dedicado muito, desde lá do primeiro contato com a criminologia através da obra do professor Lélio Braga Calhau, em 2007, esse contato com o professor Zaffaroni, eu passei a me dedicar muito mais ao estudo da criminologia que ao estudo isolado de uma ciência dogmática, que é o direito penal. A criminologia, os senhores sabem, é uma ciência zetética, ela demanda uma gama de confluências de outras ciências.
E o que eu gostaria de dizer para vocês é que agora em canal aberto, o professor Lélio tem ministrado fabulosas aulas nas redes sociais e tem brindado nós todos, porque eu também sou um assistente, um ouvinte dele, com o seu entendimento a respeito da criminologia, e nada melhor que ele, que estuda isso há muito mais tempo que eu, para trazer e trilhar. E fui convidado por ele, professor Lélio, gentilmente, para fazer e tecer alguns comentários aqui para vocês sobre o Liebling Approach, a teoria do etiquetamento. Eu me senti honrado com esse convite e quero passar para vocês o pouco que eu sei a respeito disso. Olha só, o Liebling Approach, o etiquetamento, ele é uma teoria que analisa a rotulação. Eu costumo dizer para os meus alunos da faculdade, da pós-graduação, dos cursinhos, que o ser humano já nasce etiquetado. Eu tenho 2 filhos. Os 2, ao nascerem, o médico averigou o estado vital do neonato e imediatamente apuseram uma etiqueta na canelinha dele. Então veja que a primeira etiqueta, a primeira rotulação, essa etiqueta tinha um número que correspondia a alguém que nasceu vivo. Eu costumo dizer também que a nossa sociedade, ela foi feita, ela é constituída por rotulações impostas sobre todos os indivíduos. E aí eu não digo só sobre o enfoque do crime, eu digo sobre o enfoque daquilo que não está relacionado ao crime. As premiações, os prêmios, os títulos de reconhecimento que o indivíduo vai colecionando ao longo da vida. São rotulações, são formas de caracterizar, de referendar um mérito, uma titulação, e um demérito, o crime, um algo errado, uma conduta passível de advertência. A nossa vida social é sempre isso, gira em torno de mérito e demérito. As pessoas que têm um reconhecimento notável são sempre meritórias, em sua grande maioria. Evidentemente há exceções, mas eu gostaria que vocês entendessem como nasceu essa teoria. Essa teoria nasceu na época da Guerra do Vietnã. Nós estávamos ali vivendo um movimento hippie, um movimento da paz e do amor. Aí nós tivemos uma popularização do ácido lisérgico, da droga alucinógena, o LSD. Nós tivemos um movimento feminista, libertário, há uma liberação dos freios que continham as mulheres, os freios sexuais. Nós vivíamos ali sob as constantes movimentações dos panteras negras, dos representantes dos segmentos estigmatizados dos Estados Unidos, como Martin Luther King e o Malcolm X. E na América Latina nós vivíamos os movimentos de resistência às ditaduras, na Argentina, no Chile e no Brasil principalmente. Nesse contexto, nessa situação que surge a teoria do Liebling Approach, o etiquetamento. O Liebling Approach, ela é também conhecida como a teoria do interacionismo simbólico, teoria da rotulação social ou da reação social, tá? É uma teoria que foi desenvolvida pelo Howard Becker na sua obra Outsiders, em que ele publicou um estudo que ele realizou no ano de 1963.
ele estudou a personalidade desviada e os rótulos que esses indivíduos desviados recebiam de quem eram os desviantes. Era bem interessante, né? E olha o mais interessante do Becker. O Becker, o professor Howard Becker, além de sociólogo e bom sociólogo que era músico de jazz. Então, um músico de jazz, ele vivia em contato com a população negra. Era os pubs, as casas noturnas de jazz nos Estados Unidos, principalmente na cidade de Nova York, tinham entre seus grandes músicos negros, músicos de grande renome. Eu posso dizer para vocês eu poderia dizer uma gama de músicos de jazz da raça negra e que sofria com essa situação, com essa rotulação de ser negro nos Estados Unidos naquele período. Ele notou que entre os músicos era comum o uso da maconha. E a partir daí, como sociólogo e vivendo nesse ambiente da música, nesse ambiente de segregação racial e nesse ambiente do uso da maconha, dos movimentos hippies contrários à guerra do Vietnã, é que surge o estudo dele, o estudo denominado Outsiders. Uma obra dele está aí à disposição, até traduzida já, sobre a teoria do etiquetamento. Ele conclui que nenhum ato é desviante por si. Nenhum ato por si mesmo é desviante, é passível de ser tido e havido como um ato desviante. O desvio, na verdade, ele é criado por um rótulo imposto, e de forma que esse rótulo é imposto para atender o interesse de uma classe dominante sobre aquela situação. Esses rótulos são criados pelos denominados gestores morais, aquelas entidades ou pessoas que possuem grande poder e influência midiática, ou que possuem grandes seguidores. E esses denominados gestores morais são as pessoas que criam os rótulos. E daí, esses rótulos são apostos àqueles que venham a desviar de seu foco. Bom, os rotulados acabam sendo segmentados do convívio social. E nós, analisando essa questão sobre o etiquetamento, a teoria do Liebling Approach, nós, ao trazermos ela para a criminologia, chegamos à conclusão que o indivíduo que comete uma infração penal, ele já é rotulado antes mesmo de ser julgado. Ele passa a receber pela mídia, pela sociedade, pelos membros da igreja, pelos seus colegas, o rótulo de possível criminoso. Vejam vocês que nada adianta haver presunção de inocência, presunção de não culpabilidade, melhor dizendo, né? Estado de inocência, que isso não vai mudar o recebimento da notícia da investigação no âmbito social. Uma vez investigado, nós trazemos aquela teoria utilizada pelo Billing no direito penal do tipo incendiário, né? Indiciário, incendiário, onde a fumaça fogo. E aqui na sociedade, para a sociedade, sim, uma vez rotulado, uma vez enfocado pelo sistema de justiça criminal, você provavelmente sofrerá, no âmbito da sua família,
dos seus amigos, da igreja, do seu grupo, do seu clube, da biblioteca, do seu trabalho, as fofocas, os comentários, as indiretas que têm relação com o estigma que você passa a carregar. E a teoria do Labeling Approach estuda exatamente o efeito deletério que esse estigma traz para a figura do acusado, do condenado, do reeducando. O Becker, ao analisar essa situação, ele chega até a tentar buscar soluções como a mudança do ambiente, a mudança de localidade pelo estigmatizado, a mudança no seu comportamento, mas mesmo assim o estigma ainda persiste. De alguma forma, uma forma menor, mas o estigma persistirá. Eu gostaria que vocês fizessem uma breve análise, principalmente aquelas pessoas que moram em prédios, em condomínios. Imagine aí no seu condomínio, na sua casa, no seu prédio, que tem uma criança, uma criança que é bagunceira, é peralta. Imaginemos que por várias outras ocasiões essa criança já tenha apertado todos os botões dos elevadores, bagunçado, virado as câmeras de segurança do avesso, tocado as campainhas de todas as outras unidades, assim, feito uma criança peralta, simplesmente para causar aquela situação. E passado um tempo, você recebe uma notícia de que lá no parquinho tem 2 meninos brigando. A sua vizinha toca, olha, tem 2 crianças brigando lá na mesma hora, no mesmo instante. Esse menino peralta que tocou sua campainha, que fez a bagunça, que virou as câmeras do avesso, que apertava todos os botões dos elevadores, vem à mente e você responde ou para si ou comenta, só pode ser o filho do fulano de tal. Vejam vocês que nós, membros desse corpo social, carregamos esse lado contrário ao estigma. Nós transformamos a pessoa que tem um passado qualquer em um possível autor de um ato desviante. Isso é inerente ao ser humano, nós fomos criados assim. Tá, e qual o desfecho disso? Quando você vai procurar saber a verdade e vem a saber que, pelo contrário, não era o garotinho lá, peralta, que fez tudo, que estava brigando lá no parquinho, na área no playground do prédio, e sim outras 2 crianças. E ele, pelo contrário, atuou até de uma forma muito benéfica. Ele tentou conter, ele chamou ajuda, ele passou de peralta para um bom rapaz. E aí você se assusta com isso. Olha o que é o julgamento. A teoria do Labeling Approach, se nós trouxermos ela para o âmbito da criminologia, o âmbito da execução penal, é exatamente isso. Uma vez criminoso, uma vez chancelado de criminoso, sempre você será criminoso. A sociedade te trará em si esse preconceito, esse estigma sobre a pessoa que já foi condenada, a pessoa que responde ou respondeu por um processo. Então fica aí a dica. Teoria do Labeling Approach. Certo? Eu trago para vocês aqui, escrevo sobre criminologia, direito penal. Eu tenho um livro que eu gostaria de indicar para vocês, e não dispensando o livro do professor Lélio, que é o resumo de criminologia. A minha edição está um pouco velha, viu, Lélio? É de 2007, autografada, mas eu guardo ela com carinho. Eu gostaria que vocês, se tiverem oportunidade, e quiserem aprofundar um pouco o estudo sobre esse tema,
né? Vejam aí o meu livro, que é publicado pela Lumen Juris, já está na 3ª edição, essa aqui minha, azul, é a 2ª, Fundamentos do Direito Penal Mínimo, uma abordagem criminológica. Aqui eu trago para vocês inúmeras questões relacionadas aos movimentos de política criminal, as velocidades do direito penal, o direito penal do inimigo, o direito penal do terror, crise do sistema penal brasileiro e o direito penal subterrâneo. Agradeço a oportunidade ao Lélio, estou aqui à disposição e para mim é uma grande honra estar batendo esse papo com vocês e crescendo o nosso entendimento, os nossos estudos sobre criminologia. Obrigado, Lélio, conte comigo, estamos aí, amigo. Valeu.